Olá, senhor! No 6.4, usando o método dos nós, determine a força de cada elemento da treliça mostrado na figura. Indique se cada elemento está sob tração ou sob compressão. A mesma coisa do 6.1, né? Então, primeiro a gente determina as nossas reações e depois as normais. Vale lembrar que a gente não começa pelos nós, que tem 3 ou mais normais. Beleza. Vou explicar isso melhor, tá? Isso aqui lá pra frente. Mas, por enquanto, vamos para as reações. A gente conclui aqui o somatório de forças no corpo inteiro é zero, né? E como a gente só tem essa reação aqui, ó, em X, a única força que está atuante em X é a nossa reação RFX, e a gente conclui que o somatório de forças em X é zero, ou seja, RFX é igual a zero, beleza? Agora vamos para o somatório de forças em Y. O que é muito importante que vocês notem aqui nesse exercício é que nós temos um corpo simétrico e vão aparecer muitas treliças simétricas daqui para frente, tá? Então é importante vocês pegarem esse conteúdo, que ele vai poupar muita conta e muito tempo. Bom, o que é a simetria? Se a gente dividir essa figura no meio, o somatório das forças em Y e as distâncias em X são iguais dos dois lados. Então a gente pode inferir que ele é simétrico na hora que a gente estiver fazendo as nossas reações em Y. Tá bom? Não tem nenhuma força que vale diferente aqui, né? Nenhum dos dois lados e nem as distâncias em x são diferentes. Ou seja, a nossa reação dy vai ser igual à nossa reação fy. E aí, nosso somatório de forças em y vai ser a soma dos dois, mais essas forças aqui verdes que estão para baixo. Coloquei elas todas aqui, somando. Como elas estão para baixo, elas estão negativas. Eu já passei para o outro lado e fica isso aqui, né? A gente conclui, portanto, que o nosso RD é igual ao nosso RFY, que é igual à soma das forças dividido por 2. Isso aqui vai dar 18,9 kN para cima, né? Bom, se todos estão para baixo, com certeza ela está para cima, porque tem que dar zero, né? Então é isso aí, ó, as duas reações já estão calculadas. Vamos para as normais. Bom, o que a gente vai fazer? Começa pelo ponto A. Começando pelo ponto A, vamos montar um diagrama de forças. Vamos olhar aqui para o ponto A, né? A gente tem uma força atuante aqui para baixo, outra aqui para a direita. São as normais, né? Nossas normais. E essa de 4,5 kN para baixo também, ó. Nesse nó aqui. Vale lembrar que a força ela não atravessa o nó, tá bom? Então, essa reação não vai entrar. Ela só vai estar em D. Ela não entra aqui. Então, o nosso diagrama vai ficar algo do tipo isso aqui. Assim como a nossa força de 4,5 kN não vai entrar aqui nesse nó D, tá bom? É importante lembrar disso. Beleza. Agora que a gente tem nosso diagrama de forças, a gente sabe que o somatório das forças em x e em y é zero dentro do nó. Isso quer dizer que, bom, a única força que a gente está atuante em x aqui é o nosso normal AB, ou seja, o nosso normal AB é igual a zero. Agora, Fy, outra coisa, aqui nesse canal eu sempre suponho que a nossa força está tracionando, né? Por mais que aqui esteja óbvio que ela esteja comprimindo, ou seja, que ela esteja indo para cima, né? Esteja indo em direção ao nó, mas fiz a suposição de que é tração, então aqui vai ficar negativo, porque a força está indo para baixo, né? E aí, menos 4,5 kN igual a zero, a gente encontra que o nosso NAD igual a menos 4,5. Isso é igual a 4,5 kN com pressão. Ou seja, ela estava para cima, igual eu falei. Eu faço isso por quê? Porque sempre que o resultado der negativo, vai ser compressão. E sempre que der positivo, vai ser tensão. Então fica mais fácil de associar, tá bom? É uma dica que eu dou aí para errar menos, beleza? Então tá. Agora vamos para o ponto D. Vamos montar o nosso diagrama de forças, né? Como eu disse, essa de 4,5 não entra, porém, essa reação vai entrar. E outra coisa que é importante notar é que, como essa força aqui que a gente encontrou, ela é compressão, toma cuidado, ela está indo para baixo, né? Essa aqui, ó, o nosso AD, no caso aqui vai ser DA, né? Ele está indo para baixo, tá? Porque se ele estivesse indo para cima, então você estaria tracionando, você estaria meio que puxando, ao invés de estar comprimindo, tá bom?
Então tá. Então ela está indo para baixo. A gente tem a nossa normal, dB, e a nossa DE. Essa normal dB tem um ângulo. E eu não sei quanto que vale esse ângulo. Como que eu vou descobrir quanto que vale a força, então? Bom, primeiro a gente calcula a hipotenusa do triângulo, que é a distância de D a B, essa aqui, né? E a gente sabe que nossos catetos são 3,6 e 1,95. Calculando a hipotenusa disso, a gente encontra o valor de 4,09. E bom, eu não sei quanto que vale o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, né? Mas eu sei que cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu encontro que o NdBx vale isso aqui. E aí a gente vai fazer o mesmo método para y. A gente encontra que o nosso NdBy vale isso aqui também. Beleza. Eu não vou resolver essas equações aqui, porque eu quero um resultado mais preciso no final, tá bom? Então deixa assim, desse jeito, e vamos para o nosso somatório, Fy. Pessoal, bruxo da física de um mês no futuro para explicar uma dica matadora que vai fazer vocês tirarem total em método dos nós a partir de agora. E se vocês pegarem isso logo de cara, vai fazer toda a diferença, porque eu demorei um mês para entender de fato o que estava acontecendo. Então tá? Mas essa dica vai ser no próximo ponto, então vamos continuar fazendo o ponto D normalmente, tá bom? Somatório de forças em Y. Quem está indo para cima e para baixo? A gente tem essa força de 18,9 para cima, que ela é positiva. Para baixo a gente tem a de 4,5, negativa. E além disso, supondo que a tração, a nossa componente y vai ser positiva e ela vale isso aqui que a gente já calculou anteriormente, não é mesmo? Portanto, a gente encontra que o nosso NdB é igual a menos 30,20 kN de compressão. E aí agora, no nosso somatório de forças em x, a gente consegue encontrar a nossa NDE, que supondo que ela é tração, ela é positiva. E como esse cara é compressão, quer dizer que ele está indo para baixo e para a esquerda, e não para cima e para a direita. Ou seja, se ele está indo para baixo e para a esquerda, esquerda é negativo em x. Então vai ficar menos 30,20, que é o que a gente achou, vezes a componente x aqui. Ó. Componente x é essa de cima, perdão. E aí a gente encontra que o NDE vale 26,58 kN de tração. Beleza, encontrado isso, vamos para o ponto E. Como vai ficar o diagrama do ponto E? Né? Ela vai ter essa normal, ED, que é a mesma coisa que a normal DE. A gente vai ter essa EF, que a gente não sabe, e nem sabe quanto que vale a normal EB. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Voltando aqui para o nosso corpo, como ele é simétrico, se aqui vale 26,58, não é mesmo? 26,58 kN de tração, aqui também vale 26,58 N de tração. Então, se esses dois estão tracionando, um para a esquerda, o outro para a direita, eles vão se anular e a soma vai dar zero. Isso vale para todos as normais do nosso corpo, ou seja, a AD anula com a CF, a BA anula com a BC e por aí vai. Mas atenção com as forças inclinadas, porque se eu sei que o BD é o que? É compressão, então ele vai estar algo do tipo isso aqui, não é mesmo? Tá bom. E então, portanto, o outro lado também vai ser compressão. Ou seja, as componentes x vão se anular, porque um vai estar para a direita e a outra para a esquerda. Mas as componentes y dessas normais não vão se anular. Por isso que não é interessante a gente escolher o nó B. É melhor a gente escolher o nó E, porque vai ter muito menos conta para a gente fazer, não é mesmo? E aí, com base nisso, a gente pode redesenhar essas forças, ó, essas duas anulam, então não precisa colocar elas. E a gente tem o diagrama de corpo livre mais fácil, que vocês viram na vida de vocês, então não vou nem entrar em muitos detalhes, né? Vai ficar somatório de Fy igual a NAB menos 10,8, quer dizer que NAB é igual a 10,8 kN de tração. E aí, igual eu disse, olha só, o NAD é igual ao U que está no extremo oposto. E por aí vai. E aí a gente encontrou todas as nossas respostas finais. Acabou o exercício.